Voltou o som? Alô, som? Põe o som aí para você ver se chegou ou não. Agora tá com som. Tá com som? Tá com som ou não? Não? Não. Então vamos. Shalom, shalom. Voltou o som, pessoal? Né? Tem som agora, Roberta? Não. Não tem som? Meu Deus. Tá no último de som aqui, ó. É. Shalom, shalom. O som voltou? Vamos lá em frente. Vamos eliminar o microfone e vamos usar aí o natural. Baruch Hashem. Ok? Continua sem som? Eita vida. Shalom. Voltou o som, não, amados? É no celular. Então... Mas no celular... Alô, o som... Voltou o som? Tá com som. Meu Deus do céu. Tecnologia é muito bom, mas quando começa a enroscar é um caso sério, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, de volta, vamos ver se o microfone funciona agora. Alô, som 1, 2, voltou o som também? Cortou ou tá o som normal agora? Tem som, Baruch Hashem, já voltou, maravilha. Então vamos ver se... Aí. Vamos ver se agora vai. Misericórdia. Então vamos lá. Nós estamos na Parashá Toldot, né? A Parashá que está no capítulo 25, verso 19, vai até o capítulo 28, verso 9, né? E nós estamos aí dentro dessa Parashá Toldot. Nós temos aí a questão de, como vimos no shiur passado, Esav e Yaakov com relação a Issachar e Zevulun, né? Issachar e Zevulun são dois filhos de Yaakov e, portanto, duas tribos de Israel, ok? Baruch Hashem. Vimos com isso daí também uma relação sobre a questão com os dias de Mashiach, né? E hoje nós vamos voltar ao foco, né? E nessa conexão com base nas profecias de Ovadias, né? Ovadia ou Obadias, Ishayahu, né? Isaías, com referência a essas questões de Esav e Yaakov, né? Esav, Edom, Yaakov e Israel, e com relação aos últimos dias e a revelação de Mashiach. Ok? Então esse é o nosso foco de hoje. Algumas coisas assim para nos colocarmos numa situação entre Yaakov e Esaú.
Esav. Então, por exemplo, no capítulo 27, verso 27 de Gênesis, nós temos aí, Iacove aproximou-se e beijou. No momento em que Iacove se aproxima do seu pai Itsarraque para receber a bênção, ele está vestido com as vestimentas de Esaú, né? Pele de carneiro, pele de cabra, né? E então, quando ele se aproxima para beijar o seu pai, então Itsarraque, que está cego, ele beija o seu filho. E aí então diz, né, 27 de Gênesis, Itsarraque sentiu o cheiro, né, do que pensava serem suas roupas, e o abençoou e disse, né, vê o cheiro do meu filho, é como o cheiro de um campo abençoado por Deus. Com os comentários de Rashi cheiro de um campo de maçãs, né, abençoado por Deus. E aí vem a bênção então de Itsarraque sobre Iacove, né? Que Deus te conceda repetidamente o orvalho do céu, a gordura da terra, abundância de grão e vinho. Nações te servirão, governos se inclinarão a ti. Tu serás como o Senhor sobre teus irmãos, os filhos de tua mãe se prostrarão diante de ti, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoarem serão abençoados, ok? Nós queremos fazer aqui a menção sobre a fragrância que Itsarraque sentiu, né? No comentário de Rashi diz assim, seguramente não há odor mais ofensivo do que pelo da cabra, né? Então realmente o pelo da cabra tem um cheiro que não é agradável, ok? Porém, isso nos ensina, quando Itsarraque sente o cheiro de um campo, né, com o comentário de Rashi, um campo de maçãs, nos fala que essa fragrância, ela é a fragrância do jardim do Éden. Entrou com ele, e era essa fragrância que se refere à fragrância de um campo abençoado por Deus. Indica uma fragrância agradável de um campo de maçãs. É assim que os nossos sábios explicam essa questão aqui, né? E Itsarraque abençoa Iacove. O ponto que nós queremos mostrar aqui é que apesar de Itsarraque estar com as vestimentas de Iacove estar com as vestimentas de Esav, né? Que era pelo da cabra, né? E portanto era uma coisa bem mal cheirosa, mas ele sentiu a fragrância do campo. Ou seja, Itsarraque, ele sentiu a fragrância do jardim do Éden. Em outros comentários mais à frente, os sábios falam que foi nesse momento em que Itsarraque, ele tinha certeza que não era Esav que estava ali, que era Iacove. E ele abençoa, porque ele realmente vê que Iacove é para ser abençoado. Depois, quando Esav vem para receber a bênção, e ele fala que não tem como receber, porque o seu irmão chegou na frente, né? E aí então Esav, ele confessa que ele tinha vendido o direito da primogenitura. Então, nesse momento, Itsarraque, ele tem a certeza absoluta que a sua bênção não foi em vão, que a sua bênção foi exatamente para aquele que tem a fragrância do jardim do Éden, ok? Um outro comentário que nós temos aqui, né, no versículo 35, onde Itsarraque diz, né, a Esav, teu irmão veio habilmente e tomou a tua bênção. É logo em seguida isso que Esav acaba confessando que tinha vendido a sua primogenitura. Então, segundo os ensinamentos racídicos, fala que, de acordo com os nossos mestres cabalísticos, Iacove reparou um dano espiritual. Que dano espiritual que Iacove reparou? Foi exatamente aquele causado por Adão no jardim do Éden.
Assim como Adão tinha sido enganado pela trama ardilosa da serpente, a correção do pecado de Adão teve de vir por meio de uma artimanha engenhosa. Seu irmão veio habilmente e tomou tua bênção. Ou seja, nesse momento, Iacove estava também reparando o pecado e a falha de Adão, ok? Então, um outro aspecto que nós temos aqui, que Rashi ele comenta, ele fala que Lavan, né, quando Iacove vai para lá, né, fugindo de Esaú, né, Lavan, o seu cunhado, né, ele acaba, aliás, o seu genro, né, Lavan, o seu genro, que ele casa com as duas filhas de Lavan, Leia e Raquel, Rachel, né? Então ele age de forma traiçoeira na sua engenhosidade para enganar Iacove. Então ele age de forma traiçoeira. Ele não planejou meios de provar sua retidão aos outros. Ele meramente escondeu seus motivos egoístas e corruptos, de forma que Iacove não viesse a descobrir os seus planos. Assim, a descrição que a Torá faz de Esaú aqui, né, ao término da Parashá Toldot, vem nos advertir da corrupção moral exemplificada por Esaú. Aqui nós somos advertidos a nos afastar dessa atividade tão baixa, promover a si mesmo como íntegro, quando na verdade é de fato algo muito diferente. Na realidade não é íntegro, não é justo, muito pelo contrário, é um corrupto. É aquele que traz realmente injustiça, né? Então, Esaú é isso, né? Representa essas atividades baixas da corrupção, da injustiça e por aí afora vai. É o que você vê na atualidade, né? Os filhos de Esaú, eles usam vários termos semelhantes a isso daqui. Em nome da democracia, em nome da justiça, em nome do bem-estar do povo, patati patatá. E na realidade, postando-se como justiceiros, e na realidade eles estão corrompendo a Constituição, corrompendo os bons costumes, corrompendo realmente o direito legal e individual de cada cidadão. São filhos de Esaú. É o que você está vendo na atualidade. Não só no Brasil, como no mundo inteiro, ok? Então, é isso que nós temos aí, né? Dentro desse sentido aqui, né? Deixa eu ver aqui mais uma questão que nos fala sobre Iacove, para nos localizarmos sobre quem é Iacove e quem é Esaú, e os filhos de Esaú e os filhos de Iacove, né? No capítulo 26, verso 34, nós temos aí, quando Esaú fez 40 anos, ele casou com Yehudit, a filha de Beeri, o Hitita, e Basmate, a filha de Elon, o Hitita, né? A idolatria praticada por suas mulheres tornara-se uma fonte de amargura espiritual para Yitzhak e Rivká, né? Então aqui o que nós temos, né? Quando ele casa com Yehudit, né? Na realidade ele mudou o nome dela, né? Para Yehudit, no sentido de mostrar ao seu pai que ele tinha casado com uma mulher judia, né? Uma mulher da casa, da parentela, etc. e tal, né? E na realidade não o era assim. Então Rashi ele comenta essa atitude de Esaú da seguinte forma: ele foi comparado ao porco, como consta no versículo do Salmo 80, verso 14: o porco da floresta a devasta. Este porco, quando se deita, estica suas patas, como querendo dizer: vejam, eu sou um animal limpo, kasher. Também assim fazem estes, os descendentes de Esaú, que roubam e saqueiam, e então se fingem de honrados. Durante 40 anos, Esaú sequestrou esposas de seus maridos e as violou.
Quando ele tinha 40 anos, ele disse: meu pai se casou aos 40, eu também farei o mesmo, né? Então, enquanto que Iacov, ele exala, né, o cheiro do jardim do Éden, Esav, ao contrário, ele exala o péssimo mau cheiro do porco, né? Mas ele quer se postar do quê? De uma pessoa justa, uma pessoa correta, né? Uma pessoa que realmente é respeitosa, mas na realidade não o é. Porque o porco, ele tem os cascos fendidos completamente, mas ele não rumina. E justamente por ele não ruminar, ele é considerado um animal impuro. Então, Esav é comparado ao porco. Ele tem cascos fendidos completamente, ou seja, olha a procedência de Esav. Ele vem da descendência de Abraham e Isaac. Ou seja, ele vem de uma genealogia kadosh, santa. Então ele mostra os cascos no sentido figurativo, né? Querendo dizer que ele é bom, ele é justo, ele é correto, né? Mas as suas ações, ele não rumina, portanto, as suas ações são péssimas, né? O mau caráter, as suas crueldades e companhia limitada, né? Então é aquela mistura, né? Mistura dizendo que é uma pessoa justa, mas na realidade só comete injustiça. Querendo dizer que é uma pessoa pura, mas na realidade é muito impura, e por aí afora vai cometendo as atrocidades, as crueldades, né, nesse sentido todo aí, ok? Então, diante disso, nós temos aí exatamente, né, Esav, que é Edom, né? Como vimos no shiur passado, não se limita à questão de Roma, mas se limita às nações. Então, Edom, Roma, é o símbolo de que as nações herdaram espiritualmente, não genealogicamente, herdaram espiritualmente as características de Esav. Ao mesmo tempo que tentam mostrar que são decentes, na realidade, nas suas ações são indecentes. Ao mesmo tempo que tentam mostrar que são pessoas justas, as suas ações são injustas. Ao mesmo tempo que tentam mostrar que são pessoas incorruptíveis, as suas ações mostram o quão corruptos elas são. Isto é Esav. Isto são os filhos de Esav, as nações. Ok? Então, dentro dessa visão aqui, né, nos comentários dos nossos mestres, Rashi, Radak, Ramban, e também a visão racídica com o nosso Rebbe, né, o panorama geral, Esav e Yaakov na profecia. A Torá coloca Esav e Yaakov com duas forças espirituais opostas, que se manifestam ao longo da história. Yaakov é Israel, espiritualidade, moral, emuná e refinamento. Esav, Edom, Roma, as nações, força bruta, poder imperial, expansão militar, materialidade, injustiça, corrupção, libertinagem e companhia limitada. Na profecia clássica, Edom passa a simbolizar Roma, cristianismo imperial, cultura ocidental hegemônica, segundo muitos comentaristas, o poder que domina Israel até a era messiânica, né? Então, essa influência de Roma, ou seja, a influência das nações em Israel, em Jerusalém, ela vai continuar até a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Após a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, é que Jerusalém e Israel se tornarão puras, ou seja, sairão os não-judeus de todos os limites de Israel, voltarão para suas nações, sem guerra, sem atritos. A consciência racional, ela voltará à sua normalidade. Por exemplo, sou brasileiro, então o Brasil é para os brasileiros, vou para a minha pátria, e assim sucessivamente, ok?
Os profetas descrevem que no final dos dias haverá queda e julgamento de Edom. Ou seja, daqui para frente, né, as nações, elas têm uma grande tendência, realmente, aquela herança de Esav, certo? A herança de Esav espiritual, negativa, destrutiva, corrupta, cruel, abominável, a queda e o julgamento de Edom. Então, daqui para frente, você vai ver nações sob esse domínio de Esav, vão começar a mudar os seus patamares moral, ética e espiritual. Por isso é importante os Benei Noach manterem-se firmes, né, naqueles 5 passos: a techuvá diária, para um retorno para Hashem, para Deus, para um verdadeiro e genuíno arrependimento, as preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah e a Tzedakah. Nós estamos purificando o mundo. Nós estamos dando forças, né, realmente as forças espirituais do bem, de Hashem, de Deus, para influenciar pessoas e mudar as suas ações, as suas atitudes, ok? As profecias de Ovadia sobre Esav, Edom e Yaakov, né? O livro de Ovadia, que contém apenas um capítulo, são 21 versículos, né? Quem ainda não leu, leia completamente, né? Ele é inteiro sobre Edom, as nações, Roma e as nações. O julgamento final de Edom, segundo está em Ovadia capítulo 1, verso 1 a 9, Edom será derrubado apesar de sua arrogância. A soberba do coração te enganou, ainda que te ponhas no alto, e de lá te derrubarei. Vejam bem, amados, que a história, ela não deixa dúvidas sobre a profecia. Veja o que foi o Egito. Da sua arrogância, a arrogância enganou o faraó e os egípcios, e dali Deus o derrubou. Vejam Babilônia, mesma coisa. Vejam a Pérsia, mesma coisa. Vejam a Grécia, mesma coisa. Veja o que tem e está acontecendo com Roma e as nações. Então, por isso, firme na nossa emuná e no nosso bitahon. Mesmo aliados de Edom se voltarão contra ele. Se voltarão contra ele. Todos esses reinos que nós acabamos de mencionar, esses 4 reinos, certo? Quando chegou um momento em que o mandatário, que estava no seu grande pedestal, começou a ruir, a rebelião se tornou interna contra os mandatários. Entendeu? É uma realidade. Isso é visto como a queda do poder que domina Israel no exílio final. É o que nós vamos ver exatamente para esses dias, na sequência dos nossos dias que temos pela frente. Qual foi o motivo essencial dessa profecia? Edom feriu a Israel. Veja o que nós vimos aqui com a bênção com Itzarrag. Os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ou seja, quem é amigo de Israel é amigo de Deus. Quem abençoa Israel é abençoado por Deus. E dessa forma, estes têm a proteção divina. E quando estes cruéis, filhos de Esav e filhos de Edom, se levantam contra aqueles que honram e amam a Israel e o povo judeu, ele está arrumando uma briga contra o próprio Deus. Por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão e ele confirmou em Itzarrag, em Yaakov. Quando Itzarrag abençoou Yaakov. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Certo? Então, Edom feriu a Israel. Ovadia, capítulo 1, 10 a 14. Edom foi cúmplice nas destruições de Jerusalém.
Edom olhou e apontou contra o seu irmão. Paralelos rabínicos ligam isso tanto a Roma quanto às perseguições posteriores, através da própria história. A vitória final de Yaakov e Yosef, Ovadias capítulo 1, versos 17 e 18, essa é a passagem central para a era messiânica. A casa de Yaakov será fogo, a casa de Yosef será chama, e a casa de Esav será palha. Eles os incendiarão e os consumirão. Vamos entender o que significa isso? Não será estilo Nero que bota fogo em Roma, não. A interpretação dos nossos mestres representa a aniquilação espiritual negativa e destrutiva de Edom e os seus satélites. A ideologia imperial de Edom colapsa. Veja o que foi o Império Romano e o que aconteceu. A substituição do Império Romano através do Vaticano, e veja o que está acontecendo. Casa de Yosef inclui Mashiach ben Yosef. Casa de Yaakov inclui Mashiach ben David. O processo tem duas etapas. Mashiach ben Yosef expõe combate e enfraquece Edom. Mashiach ben David finaliza a era messiânica e estabelece o reino. Certo? Segundo os comentaristas, né, os nossos mestres, eles falam que Mashiach ben Yosef, que combate e enfraquece Edom, né, pode não acontecer, não é obrigatório acontecer a manifestação de Mashiach ben Yosef. Por quê? Porque se Edom, ou seja, as nações, começarem a convergir, o povo, não na sua totalidade, mas o povo em si, na sua grande parte, começar a convergir para amar a Israel, amar o povo judeu, trabalhar as 7 leis de Noé, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que não será necessária a revelação de Mashiach ben Yosef, mas Mashiach ben David, ok? Shalom, shalom. Voltamos ao som natural do celular, ok? Baruch Hashem. Então, continuando. O retorno total a Eretz Israel, né? Ovadias capítulo 1, versos 19 e 20. Ovadia descreve a recuperação territorial completa, incluindo Negev. Quem que domina Negev nos dias atuais? Shefela, territórios de Beniamim e Yosef, até o Monte Seir, a terra de Esav. Ou seja, na realidade está havendo não só um grande retorno dos judeus para Israel, mas estão dominando já uma boa parte do território. Nós estamos vivendo aí, estamos ouvindo os passos de Mashiach, ok? É uma profecia do retorno completo dos exilados. Por isso, a naturalidade daqui para frente será mais intensa, o retorno do povo judeu para Israel. Principalmente o antissemitismo, que está crescendo de forma assustadora em todos os países. É exatamente isso, fazer com que o povo retorne para Eretz Israel, ok? O som voltou ao normal, pessoal? Voltou ao normal, né? Ok. Subirão, né, o reinado divino, Ovadias capítulo 1, verso 21, subirão os salvadores ao monte de Sião, e o reino será de Hashem. Esta frase é vista como fim absoluto do exílio e revelação do Mashiach, né? Então serão 2 acontecimentos praticamente ao mesmo tempo, né? A revelação de Mashiach e os judeus retornando para Eretz Israel. Porque uma das tarefas do verdadeiro Mashiach é fazer com que todo judeu nos 4 cantos do planeta retornem para Eretz Israel, a terra de Israel, a terra prometida.
As profecias de Isaías sobre Edom e Israel, ou seja, Iácove, né? Isaías tem várias sessões sobre Edom. As duas principais para os últimos dias estão em Isaías capítulo 34 e capítulo 63. No capítulo 34, julgamento de Edom, que nos fala esse capítulo, ela é uma visão para Edom apocalíptica. Não é que o livro chamado Apocalipse tem valor, não tem valor nenhum. Este capítulo é uma visão apocalíptica, ou seja, é catástrofe para Edom e os seus satélites. Hashem julga as nações, com foco em Edom, Roma. Edom é descrito como terra devastada, poderes derrubados, queda dos impérios. Veja o que está acontecendo na Europa. Os reinados da Europa estão sendo destruídos por causa do quê? Porque está havendo já há algumas décadas a invasão maciça de muçulmanos. E os reinos estão caindo. Observe isso. O motivo tradicional, Edom, representa o império final que oprime Israel antes da redenção. No capítulo 63, Mashiach vindo de Edom, uma das profecias messiânicas mais fortes da Bíblia. Quem é este que vem de Edom, com vestes vermelhas de Botzra? A cena, um guerreiro chega da direção de Edom, com vestes respingadas. Ele responde: eu sozinho pisei o lagar, pois o dia da redenção veio. A interpretação rabínica e racídica é: não se trata de violência literal, mas da derrota às ideologias de Edom. Ou seja, essas ideologias que têm sido disseminadas entre as nações, elas têm data de validade. E aqui nós temos exatamente essa questão. No capítulo 63 de Isaías. As ideologias de Edom, disseminadas a partir de Roma para todas as nações, vão cair por terra completamente. Completamente. O Mashiach revela a falsidade das forças espirituais que mantinham o mundo na escuridão. Por isso que as nações, literalmente, plenamente, com a revelação de Mashiach, elas correrão para Israel. Elas realmente dirão ao povo judeu: nós vamos contigo subir a Jerusalém, porque nós temos ouvido que Deus está convosco. Então as nações convergirão automaticamente para Jerusalém, e o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu, nem ressuscitou, aquele que não é dois, não é três e companhia limitada, aquele que não é metade humano, metade animal e por aí afora vai, aquele que não é de ouro, de prata, de bronze, de barro, de madeira e os raios que os partas, de tanta idolatria que se inventou por aí, entendeu? Essa é a questão. Pisar o lagar significa esmagar a arrogância, a idolatria e a corrupção moral. Tudo isso que envolve essa bagaça que o Brasil e as nações estão vivendo aí, tudo isso tem data de validade. Não se atemorize, não entre em pânico. Eles podem cometer as maiores atrocidades de injustiça e violações de direitos civis, institucionais, e por aí afora vai. Mas tem um limite. O show deles, a alegria deles é curta, muito curta. E de repente você vê impérios caindo por terra. A história se repete. Ou veja a história, ouça a história, a mensagem da história.
Não temos motivos para entrar em pânico e nem termos medo. Hashem é o único todo-poderoso. Esses bonequinhos que estão por aí tentando ser alguém importante, alguém poderoso, é fogo de palha. Os comentaristas dizem: Edom cai e a luz absoluta de Hashem se revela. O tema geral dos profetas é Edom cai e Israel é elevado. Vários outros textos reforçam o mesmo padrão. Isaías capítulo 2, versos 2 a 5, né, diz: na era final, todas as nações buscam Torá em Jerusalém. Espadas viram arados. A guerra se torna obsoleta. Isaías 11. Depois vocês leem esses capítulos, ok? Mashiach julga com justiça. Lobo e cordeiro estarão em paz. Conhecimento de Hashem, de Deus, enche a terra como as águas cobrem o fundo do mar. Isaías capítulo 60 até o capítulo 62. Elevação de Israel, reconhecimento internacional, luz espiritual irradiada de Sion, de Jerusalém, para as nações. Ou seja, antecipadamente, nós temos a vitória garantida. Quem são os carecas da vida que podem tentar alguma coisa contra o projeto divino? Não tem. Se o careca do faraó pereceu, qualquer outro careca que aparece aí pelos tempos afora também perece, gente. É a história, é a profecia, ok? O ensinamento racídico, especialmente Rabad, sobre Yaakov e Esav, segundo Baal Shem Tov, o Alter Rebbe e o Lubavitch Rebbe, o nosso Rebbe Menachem Mendel, Yaakov e Esav existe dentro de cada pessoa, já trazendo num aspecto espiritual mais profundo. Yaakov representa a alma divina, Esav representa a materialidade bruta e os instintos da alma animal. A redenção final ocorre quando a energia esavítica é refinada e se transforma em santidade. Ou seja, se o mal vai deixar de existir, é porque as pessoas serão refinadas. Há aqueles rechaim, os perversos que são 100% perversos, eles vão virar pó. Mas tem os Benoni, aqueles que não são completamente perversos, não são completamente justos. Serão refinados completamente. Para junto, ombro a ombro com o povo judeu, servir, honrar, louvar e adorar o único Deus. Ponto. Edom, do fim dos dias, representa a civilização que domina o mundo. Cultura ocidental, poder político, economia global. Não é destruição física, é elevação e transformação espiritual. Ou seja, toda essa bagaça que você vê aí, dentro do campo da injustiça, corrupção e companhia limitada, os sistemas em si, né? Por exemplo, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério da Educação, companhia limitada, patati patatá, tudo isso daí vai ser refinado. A política, ela será refinada. E ela vai praticar aquilo que é exatamente a sua raiz, servir o povo. Entendeu? É nesse sentido que fala sobre a retificação realmente do sistema. A redenção com a queda de Esav, né? Mashiach revela a centelha divina dentro de Edom. Por isso, Ovadia, o profeta, diz: a casa de Yaakov será fogo, não para destruir, mas para iluminar e transformar as vidas, os sistemas e companhia limitada. O Rebbe enfatizou: a missão de Israel é trazer luz para as nações, não derrotá-las. Edom, no fim, servirá a Israel. Reconhece Hashem e coopera com o Mashiach. Ou seja, Roma e todas as nações, elas, no final, elas vão convergir para Israel.
para o Deus de Israel, para o Deus do povo judeu. E ombro a ombro com o povo judeu, estaremos juntos, servindo, honrando, louvando e adorando o único Deus. A queda de Edom significa a queda da arrogância, não dos povos. Não é a destruição dos povos, é a destruição da arrogância, a prepotência, a pessoa achar que no seu ego inflamado, né, achar que é um Deus, que pode fazer e pintar os sete e nada vai acontecer. Como diz vários salmos aí, que esses, né, acham que Deus não vê, que realmente o Eterno não está nem aí. Então eles podem pintar e fazer e desfazer, que está tudo certo. Mas o dia do acerto de contas chega e a cobrança é real. A conclusão geral sobre as profecias de Ovadia e de Isaías, sobre Esav e Jacob, sobre Edom e Israel, mostram que Edom domina na história. É o exílio que o povo judeu ainda vive. E é por isso que as nações têm um grande domínio sobre os povos. Edom cai espiritualmente, a era de Mashiach. Então, à medida que Edom vai caindo, certo? Então, Jacob, Israel, vai se elevando. É que nem um pêndulo, né? Edom, Roma, as nações estão aqui em cima. Israel está aqui embaixo, o povo está aqui. Mas à medida que Jacob vai se elevando, Edom e os seus satélites vão caindo, até que Jacob, com Mashiach, terá o domínio completo e absoluto das nações. Israel é elevado, significa a Torá reconhecida mundialmente. Hoje, nós podemos dizer, a Torá, ela está alcançando todas as nações. Nem todos os povos, ou seja, a totalidade dos povos, ainda não reconhecem realmente o poder e a autoridade da Torá. Mas que ela está sendo disseminada em todas as nações, sim, ela está. Isso mostra os passos de Mashiach. Significa, ele está muito perto. Assim, Esav e Jacob são arquétipos espirituais que culminam na redenção. Os dois não podem estar juntos sendo elevados, né? Então, por isso, Mashiach, ele derrota todas as ideologias, não os povos. Ele derrota as ideologias, não os povos. Ele derrota a arrogância, não os povos. Entendeu? O reino de Hashem se manifesta plenamente, né? E assim estabelecerá aquelas profecias, né? O lobo e o carneiro pastarão juntos, os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas e companhia limitada, né? Outra profecia fala que os corações dos pais se convergirão aos filhos e os corações dos filhos aos pais, harmonia familiar, etc. Não se levantará mais espada contra nações, etc. e tal, né? O shalom completo entre todos os povos. A visão do nosso Rebbe Menachem Mendel sobre Edom e Israel, ou seja, Esav e Jacob, nos últimos dias, e na chegada do Mashiach, né, o nosso Rebbe, ele traz os seguintes ensinamentos, né? O ponto principal que o Rebbe nos traz: Edom não será destruído. Acabamos de falar aqui agora. Não é a destruição dos povos, é a destruição da arrogância, é a destruição da idolatria, é a destruição das ideologias, né? Então, será transformado. O Rebbe insiste repetidamente. O objetivo final não é eliminar Edom, mas revelar a centelha divina escondida nele. Ou seja, revelar a centelha divina que está em cada ser humano. Os Benoni. Os Rechaim, ou os Rechaim, né, que são os perversos 100% completos, etc. e tal, esses, né, no linguajar que todo mundo entende, esses já estão no fogo do inferno, para lá no porão e companhia limitada, né? Ou seja, esses vão deixar de existir mesmo. Vão sofrer aqui, vão sofrer depois da morte, depois, né,
no juízo final aí, né, vão virar pó, vão deixar de existir. Simplesmente isso, né? Então, o ponto principal que o Rebbe nos fala não é a destruição de Edom, mas a transformação, né? O objetivo final não é eliminar Edom, mas revelar a centelha divina escondida nele. Ou seja, a queda de Edom nas profecias não é física, ela é espiritual. Aí por isso que falam da guerra, né, do céu que vai se enrolar como um pergaminho, vai deixar de existir tudo, né, e aquele que acreditar lá no Salvador que foi apresentado para eles, não sendo real, não sendo realidade, não sendo fato que tem fundamento bíblico, real e verdadeiro, certo? Que vão virar estrelinha e vão morar no céu. Não, não é nada disso, ok? A transformação, a queda de Edom não é física, ela é espiritual. A civilização ligada a Edom, Ocidente, Roma, espiritual, poderes globais e companhia limitada, se refina e vão reconhecer o único e o verdadeiro Deus. O confronto final de Yaakov e Esav, né, Jacó e Esaú, é um processo de transformação, não de guerra no sentido literal da palavra. Não é bomba daqui, bomba dali, um maluco que aperta um botãozinho aqui nuclear, o outro maluco que aperta um botãozinho nuclear do outro lado, aí é foguetes nucleares, bombas nucleares e pá, 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 pum, 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 tudo vira pó. Não é isso, né? Esses neófitos, esses que não têm conhecimento da palavra no fundamento judaico, com os mestres judeus, distorcem toda a verdade e dominam as pessoas pelo medo. Ó, se você não fizer o que estou falando, você vai para o inferno. Dominar as pessoas pelo medo, o inferno não existe. Ó, se você não fizer do jeito que eu estou te ensinando aqui, etc e tal, né, você não será salvo. Então vão dominando as pessoas pelo medo. E por isso Oséias fala, né, o meu povo peca por falta de entendimento. Não seja burro, não seja um idiota, não seja massa de manobra. Leia, estude, busque fontes verdadeiras, fontes dignas de confiança, e você será verdadeiramente liberto destes jugos que as pessoas estão aí, pelo medo, né? Vende até a mãe e companhia limitada, ok? Então, Yaakov e Esav são forças espirituais que precisam se unir. Na famosa Sirá, né, da Parashat Toldot, no Likutei Sirot, volume 5 e 10, o Rebbe ensina: Yaakov, luz, Torá, espiritualidade. Esav, energia bruta, material, força do mundo físico. O propósito messiânico é: Yaakov ilumina e guia, e Esav fornece energia e força para a santidade. Então, é a força de Esav que está descontrolada, desequilibrada, ela através de Yaakov, ou seja, através do povo judeu, né? Esav, Roma, as nações terão um equilíbrio mental, na sua psique, na sua consciência, terão equilíbrio para poder compreender realmente que a força de Yaakov é a força que ilumina e guia no são caminho que leva ao único e verdadeiro Deus, através da sua Torá e das 7 leis de Noar. Ou seja, o mundo material, que é Edom, não é inimigo. É o último território a ser santificado. Por isso os nossos mestres falam: transformar o mundo para ser a moradia de Deus. É um processo contínuo. Somente Mashiach vai concluir, vai completar, aperfeiçoar aquilo que os judeus estão fazendo e os Beneinô estão fazendo. Trazendo a luz da Torá, trazendo a luz das 7 leis de Noar, trazendo a luz do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então Mashiach, ele vai completar isso, ele vai aperfeiçoar isso.
e então todas as nações convergirão para o único e o verdadeiro Deus. Mashiach, diz o nosso Rebbe, vem de Edom, que é Isaías 63. A redenção passa por Edom. O Rebbe explica. Por que Mashiach aparece vindo de Edom? Mashiach completa o trabalho de elevação de toda a realidade material. Edom representa a parte mais difícil do mundo, o orgulho, o poder e o ego e as suas centenas e milhares de ramificações. E é precisamente o último estágio da redenção. Mashiach revela que até Edom, o mais opositor, possui a centelha divina. Ou seja, Roma e as nações, o povo, tem centelha divina. Ou seja, todo ser humano tem a centelha divina. Então, não é guerra de armas, de bombas nucleares ou não nucleares. É uma guerra espiritual entre luz e trevas. Se você cai no ódio, porque as trevas fez alguma coisa cruel, injusta, corrupta e companhia limitada, então o mal conseguiu vencer você, porque ele está dominando a tua mente e as tuas emoções para ter sentimentos negativos. Então, quando você vê a injustiça, a corrupção e companhia limitada, as suas ramificações, é momento de você dizer Baruch Hashem, porque está se cumprindo a profecia, e isto aí será transformado em luz, em justiça, em bondade. É você fortalecendo realmente a luz em si e a partir de você para tantos outros lugares. Fortalecendo os anjos que Hashem colocou a teu serviço. E assim sucessivamente. Resultado disso, Edom não só deixa de se opor, mas auxilia na revelação de Mashiach. O que os Benei Noah estão fazendo, meu Deus do céu? Estão ajudando o povo judeu a revelar Mashiach. Por isso que é importante nós permanecermos firmes na nossa missão e não buscarmos conversão. Esta que é a realidade. Ou seja, Edom não só deixa de se opor, mas auxilia na revelação de Mashiach. O que o Rebbe está dizendo aqui? Que Roma e as nações, os povos, estarão auxiliando o povo judeu na revelação de Mashiach. Quem quer se converter ao judaísmo está fugindo dessa missão. Consegue compreender isso? Segundo o nosso Rebbe, a profecia, Yaakov será fogo, Esav será palha. É interior, não é exterior, físico, materialidade, fisicalidade. O Rebbe enfatiza que Ovadia 1,18 descreve fogo, que significa clareza divina. Palha, casca superficial do mal, que se desfaz quando a verdade aparece. Se você não anuncia a verdade, como que a mentira vai cair? Se você não manifesta a luz, como que as trevas vão cair? Por isso, Edom, ele auxilia a revelação de Mashiach. O papel dos Benei Noah, como é importante para esses momentos. Não é a destruição de povos, mas a destruição da arrogância, da idolatria, do ego, do antissemitismo e da falsidade. O povo em si continua, porém, não mais perverso, mas refinado. Não mais cruel, mas elevado. Não mais no domínio da alma animal cruel, selvagem, mas agora no domínio da alma divina. Hesed, bondade, benevolência, amor. Edom como último exílio, diz o nosso Rebbe assim. O exílio atual,
que é chamado de Galut de Edom, que é a destruição do segundo templo pelas religiões romanas. Galut de Edom, o exílio de Roma. É o mais longo e o mais profundo de todos. Sua função é lapidar o mundo inteiro, pois Edom governa cultura, ciência e economia. O exílio termina quando Edom reconhece Israel. As declarações do Papa sobre Israel é importante você estar se informando sobre isso. Israel cumpre sua missão e também, né, dos presidentes de cada nação, que é Roma, Edom significa as nações a partir de Roma, né? Então não restam dúvidas que, né, Roma com o seu pontífice, né, e as nações com seus mandatários, ou seja, os seus presidentes, primeiro-ministro e companhia limitada, né? A declaração deles sobre Israel é importante de você ver a temperatura, né, para a revelação de Mashiach e o retorno do povo judeu para Israel, né? Olhos atentos. Israel cumpre sua missão como luz para as nações. Por isso, né, os rabinos estão aí entre as nações para trazer a luz de Hashem através das 7 leis de Noah. O mundo aceita e vai aceitar de forma mais passiva os 7 mandamentos, as 7 leis de Noah, os 7 mandamentos universais. A espiritualidade reina sobre a matéria. Então essa é a tendência. Se você está vendo o mal aí esbravejando, pulando, né, agindo com uma arrogância nunca vista, uma prepotência nunca vista, é porque realmente as entidades negativas, destrutivas que os dominam, sabem que o tempo deles está muito curto. Então, por isso, eles esbravejam por aí afora vai. Então, o Rebbe, frequentemente, ele afirmava: hoje já vemos sinais da transformação de Edom, como o apoio internacional a Israel, difusão de ética universal, abertura ao monoteísmo e a queda da idolatria clássica, né? Se você vê os movimentos idólatras por aí afora vai, você pode ver que houve uma grande queda de seguidores. Observe. A última batalha, ela é ideológica, não é militar. O Rebbe cita o Talmud: no final, Edom cai nas mãos de Israel, não pela espada, mas pela verdade. Ninguém pode contra a verdade, porque a verdade prevalece. O Midrash, o Rebbe também cita: as nações virão buscar sabedoria em Jerusalém. Isso começou nos dias do nosso Rebbe Menachem Mendel. A maioria dos governantes das nações, eles iam até o Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, pedir conselhos para o Rebbe. Como realmente agir nas suas nações, como dirigir, guiar o povo, etc. e tal. Até os vários primeiros ministros de Israel estiveram lá em Nova York com o Rebbe. Ou seja, da década de 50 para cá, nós estamos vivenciando esta realidade. E ela vai se tornar muito mais intensa daqui para frente. Portanto, a vitória de Israel, ela é intelectual, espiritual e moral. Nunca pela violência. Mashiach vence pelo ensino, não pela guerra. O Rebbe identifica o papel de Edom no plano messiânico. Edom domina o mundo, possibilita a difusão mundial da Torá. Hoje você pode observar que todas as nações estão recheadas de judaísmo e Benenor. Edom cria comunicação global, prepara o mundo para a revelação. Então isso que você está vivenciando dentro da tecnologia, através da internet, já é uma profecia da comunicação global, preparando o mundo para a revelação de Mashiach. O que você está fazendo em À Tarde com a Torá, por exemplo, com o nosso emissário Emerson Felipe, no canal do YouTube lá, Benei Noah Jardim Silvestre 2, espalhando a Torá, difundindo a Torá, são canais que nós estamos usando, especificamente falando de nós aqui, da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, né? Usando a tecnologia, como disse o nosso Rebbe.
usando a tecnologia em nosso favor para difundir exatamente o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica e as 7 leis de Noé. Edom desenvolve ciência e tecnologia, ferramentas para a redenção. Edom se aproxima de Israel, prelúdio do reinado de Mashiach. Quantas nações estão se aproximando de Israel? A ciência, tecnologia, liberdade de expressão e difusão ética atual são parte da transformação de Edom, não resistência a ela. Então, por isso, os países que proíbem a liberdade de expressão tentam coagir o povo a calar a boca e por aí afora vai, não esquenta a cabeça não. É por momentos, porque os tais cairão dos seus pedestais. O ego, a arrogância, a prepotência, e não vai sobrar pó para contar a história. O papel de Yaakov hoje é revelar a missão de Mashiach. Então o Rebbe ensina. Yaakov representa a Torá e verdade, iluminar o mundo, uma realidade que está acontecendo nos nossos dias diante dos nossos olhos. Esav representa a força, deve servir a santidade. Então a tendência é que as nações venham cada vez mais gradativamente se transformarem de forma espiritual. Na era messiânica completa, Esav não é inimigo. Esav é aliado. As nações, Roma e as nações. Yaakov lidera espiritualmente, porque de Sion sairá a palavra da Torá. Edom reconhece Hashem, ou seja, as nações na sua totalidade reconheceram a Hashem como o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. Ok? Então, é isso que nós temos aí dentro dessa questão aqui. O nosso Rebbe, para nós finalizarmos aqui, né, obviamente, temos muita coisa pela frente, porém, né, hoje tivemos aí problemas técnicos de audição, né, de som, e ficou difícil aí de nós podermos preencher melhor o espaço, ok? O Rebbe foi um grande conselheiro, sim, não resta dúvidas. Mashiach já, nós também usemos os nossos canais virtuais para proclamar a Torá de Hashem, amém, sim. Quanto mais números de luzes foram se expandindo, mais as trevas vão sendo disseminadas, né? Então o nosso Rebbe, ele tem esse rote, né, fontes completas sobre Esav e Mashiach, né? O nosso Rebbe, ele aborda dizendo a natureza espiritual de Esav, o papel de Edom no final dos dias, a relação de Yaakov e Esav, a queda, o refinamento de Edom, o processo messiânico, explicações sobre as profecias de Ovadia ou Obadias e Isaías capítulos 34 e 63, ok? No volume 5, o nosso Rebbe sobre Toldot, primeira Sihá, página 141 a 150, com o tema A Essência Espiritual de Yaakov e Esav. E ele diz, Yaakov, Torá, Esav, ação e força. Final dos dias, união e elevação de Esav. Base para entender Edom transformado na Geulá, né? A voz é de Yaakov, as mãos são de Esav. Como a força de Esav se torna a santidade, o processo messiânico de refinar Edom realmente se concretiza plenamente. Ou seja, Yaakov, ele a voz é de Yaakov. Lembra quando Yitzhak abençoou Yaakov? E Yitzhak diz, mas a voz não é de Esav, a voz é de Yaakov. Lembra disso? Depois, Yitzhak diz, eu sinto o cheiro do jardim do Éden. A voz é de Yaakov. A força, ela é de Esav, a força e a ação. Ou seja, a união e a unidade de Yaakov e Esav é o que fala a profecia de Isaías, né? A palavra da Torá sairá de
Sião, Jerusalém, Israel, e irá por todas as nações. Força, ação. A voz é de Yaakov, ou seja, Mashiach vai anunciar todas as verdades da Torá para todas as nações, que plenamente, ou seja, completamente, estarão unidas com Yaakov, estarão unidas com Israel, estarão unidos no único e o verdadeiro Deus. É a Geulah, é a redenção final, o último passo para a vida eterna, o Olam Rabá. Ok, amados? Então, vamos ficando por aqui, com a graça de Hashem, à medida que vamos caminhando nas porções da Torá, que nós possamos aí cada vez mais vermos essas questões aqui. Como diz, a inspiração da parte de Hashem para conosco aqui, no sentido de shiur, estudos, procurarmos trazer cada vez mais essa visão do Rebbe. Eu amo a visão do Rebbe, porque a visão do Rebbe é trazer exatamente a Torá para a nossa atualidade. E o nosso Rebbe, desde a década de 50, ele tem trazido isso de forma muito contundente, muito real. E nós, com a graça de Hashem, pela misericórdia de Hashem, enquanto nos der saúde, vigor, condições físicas, espirituais, físicas, financeiras e materiais para o fazermos, nós estaremos aqui fazendo sem sombra de dúvidas, ok? A Havidalah, ela acontecerá hoje às 19h11. Um Shabbat Shalom, um Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem. Seja forte, seja luz, seja água, cada vez mais expandindo Torá e as 7 leis de Noah. Mashiach, já. Baruch Hashem.